Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o nosso corte diário aqui do Jogo Aberto, trazendo as informações do Flamengo. E tem polêmica e reviravolta no caso Gabigol, né, no Gabriel Barbosa. Nós veremos tudo sobre isso e também nós veremos mercado da bola do Flamengo, atualizações sobre contratações, reforços, saídas. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma notícia referente a isso. Mas já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, ative o sino. O seu comentário também é muito importante. Créditos na descrição para o Jogo Aberto, imagens da Band. E vamos agora, galera, atualizar as últimas notícias do Flamengo. Vamos? Passa pelo mando também, né? Bom, eu vou agradecer então a participação da Rafaela Potter e chamar agora para participar com a gente a Ana Flávia Nunes, que acompanha o momento do Flamengo de folga, né? Flamengo com jogadores descansando, então quer dizer que está tudo tranquilo aí no Ninho do Urubu, não é isso, Ana Flávia? Não, né? Não é. Bem-vinda ao Redação. Nem sempre, né, Barreto? Tudo bem com vocês? Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Redação. Nada de dia tranquilo e calmo por aqui no Ninho do Urubu, não. Até porque tem trabalho, até porque hoje os jogadores se apresentaram e ali por volta de 8, 8h30 eles já começaram a chegar e a partir das 9 já iniciaram ali as atividades de treinamento do dia. E por que a gente está falando, né, que não está tudo tão calmo assim? Porque o assunto que está movimentando o Flamengo nesta quarta-feira é o Gabigol. De novo, ele voltou a ficar suspenso por causa da tentativa de fraude no exame antidoping. Mas só para esclarecer para vocês, ele voltou a ficar suspenso, já eu vou detalhar melhor o motivo, só que o Flamengo ainda não foi oficialmente informado, notificado sobre essa suspensão que voltou a valer. Então o Gabigol veio para o treinamento hoje, ele chegou aqui ao Ninho por volta das 8h30 da manhã, ainda está lá dentro, a nossa equipe está acompanhando a movimentação desde cedinho aqui no Ninho, ele ainda não saiu, então está tudo normal para ele, digamos assim, por enquanto. E aí agora eu explico então por que é que ele voltou a ficar suspenso, né? Porque ontem a Corte Arbitral do Esporte anulou todo esse processo do jogador e a justificativa é de que houve uma falha na intimação à União Federal. Então, sem um representante da União Federal para dar sequência, né, e para que acontecesse o julgamento, tudo tem que ser cancelado, todo o processo, e aí vai ser tudo reiniciado. Com isso, ficou anulado tudo que ocorreu no processo até agora, inclusive aquele efeito suspensivo que o Gabigol tinha conseguido anteriormente. Então é por isso que ele voltou a ficar suspenso, e eu repito, por enquanto o Flamengo ainda não foi notificado sobre isso. Mas a partir do momento que o Flamengo for notificado oficialmente, aí o Gabigol não vai poder mais frequentar as dependências do clube. Então a gente deve ter novidades nas próximas horas, com certeza. E eu lembro que a defesa do Gabigol já sinalizou que está preparando toda a documentação para entrar com um novo pedido desse efeito suspensivo para que ele volte, claro, a ter condição de jogo o quanto antes. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo vai ser no sábado contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. E aí eu até comentei, né, que o pessoal treinou agora de manhã, os jogadores ainda estão lá dentro. Vale a gente reforçar que hoje o Tite voltou a contar com os uruguaios, né, que estavam na Copa América. Agora eu vou falar de um outro assunto que também está movimentando bastante os bastidores, né, aqui do Flamengo, porque aí envolve contratação de jogador. E aí é aquela novela, né, que envolve o Flamengo e o meio-campo Claudinho, que é do Zenit da Rússia. Todo mundo estava esperando, porque havia muito otimismo em torno dessa negociação, então todo mundo estava esperando que o negócio já seria fechado, né, o quanto antes. O que a gente sabe é que entre o Flamengo e o Claudinho está tudo bem encaminhado, as conversas já estavam muito avançadas e realmente a expectativa era de que o negócio iria ser fechado muito rapidamente. Porém, o Zenit, mais uma vez, né, porque isso não é a primeira vez que acontece, o Zenit travou as negociações, os russos realmente deram gelo no Flamengo, pararam as conversas e bem no momento em que já eram discutidos ali valores finais, até como seria talvez o pagamento, enfim. A gente lembra que o Zenit inicialmente pediu 19 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 16,5, aí eles estavam começando a tentar se entender e chegar a um denominador comum nesse valor, né? Porém, Barreto e amigos do Redação, o que a gente sabe também é que o entendimento dentro do Flamengo com relação a essa negociação que envolve aí a contratação do Claudinho é de que não tem jeito, é preciso ter muita paciência mesmo para negociar com os russos, e a expectativa dentro do Flamengo é de que, tendo paciência,
Já já essas conversas vão ser retomadas, então o pessoal ainda não desistiu, não está tudo perdido não, segundo o entendimento do Flamengo. Essas são as informações que eu trago para vocês, a gente vai continuar aqui acompanhando toda a movimentação também para saber se vai ter alguma novidade envolvendo Gabigol. Daqui a pouco, inclusive, os jogadores devem começar a ir embora, porque aí já finaliza o horário das atividades, por isso que tem muita movimentação aqui atrás de mim, muitos torcedores, muitos fãs que já sabem desse fim de treino, né, que já ficam aqui esperando ali um autógrafo, que eles parem, né, para fazer uma foto, enfim. Então a gente vai continuar aqui, Barreto. Qualquer novidade eu chamo vocês. Tá, só para então deixar uma coisa bem clara. Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futfla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Aqui, Ana Flávia, o fato de o Flamengo não ter sido oficialmente comunicado faz com que o Gabigol ainda possa treinar. Não tem nenhuma possibilidade de... Porque a notícia já é pública, né? Mas o Flamengo precisa de receber uma comunicação oficial. Mas né? É preciso ter essa notificação oficial, exato. E isso, segundo a apuração de todos os nossos colegas que sabem tudo de Flamengo, isso ainda não aconteceu. Então é por isso, é o fato do Flamengo ainda não ter sido notificado oficialmente que permitiu o Gabigol vir hoje cedinho, participar das atividades e continuar tudo normal a princípio. Mas eu lembro, a partir do momento que essa notificação oficial acontecer, chegar para o Flamengo, aí sim o Gabigol não pode mais frequentar as dependências do clube, Barreto. Exatamente. O atleta punido por doping, ele não pode treinar junto com os companheiros, né? Pode treinar em casa, pode treinar numa academia, mas ele fica impedido de exercer todas as atividades. Quero aproveitar para fazer uma menção à reportagem que a Ana Flávia fez, foi exibida agora pelo Sport TV News sobre saúde mental de atletas olímpicos. É um tema que me é muito caro e trouxe ali algumas novidades bem interessantes, como as atletas que começam a estudar psicologia, motivadas por esse contato com os profissionais que são tão importantes na carreira delas. Parabéns, viu, Ana Flávia? Curti muito essa reportagem e obrigado pela participação no Redação de hoje. O Gabigol, pelo que a gente está entendendo, tem, por enquanto, só um entrave burocrático, mas, assim, é mais um empecilho na temporada dele. É uma temporada meio perdida para o Gabigol, né? É o que a gente falava aqui sobre a dificuldade de interessados em contratá-lo. Como é que você vai contratar um jogador? O Gabigol é um jogador livre para assinar pré-contrato com outro clube. Ele já poderia, se houvesse pagamento de uma compensação financeira, de algo que agradasse o Flamengo, ele já poderia estar jogando por outro clube. Só para a gente recapitular, Martim, se der tudo errado para o Gabigol e ele for realmente suspenso, como estava lá no julgamento original, ele poderia voltar a jogar quando? Abril de 2015, de 2025. Abril de 25? Ele fica suspenso até, acho que 14 de abril de 2025, se eu não me engano, se eu não estou... E aí tem as tentativas de... Antecipar, de efeito suspensivo, de reduzir, de tentar antecipar o julgamento, enfim. Mas eu acho que agora no CAIS, se não conseguir êxito no julgamento, porque assim... É que agora também começa tudo de novo, né? Zerou tudo. Então o Flamengo vai tentar um novo efeito suspensivo. O Flamengo pode tentar um novo efeito suspensivo. Não é o julgamento do mérito ainda. Não é o julgamento do mérito, exato. O julgamento do mérito não está marcado ainda. Agora, Marcelo, olhando para a linha do tempo, deixa eu falar uma coisinha aqui. Não tenho a pretensão de administrar a vida de ninguém, mas acho que já era a hora do Gabriel Barbosa sentar com a família, com os representantes, dar uma repaginada na vida dele. Aproveita esse momento, senta com o Flamengo, revê ali a discussão do contrato, chega num denominador comum, porque tá na cara que esse ano foi um ano que o Gabriel vai ter que jogar fora na vida dele, né? Então, eu acho que é um desperdício
de patrimônio para o futebol brasileiro, porque o Gabriel Barbosa, ele já não está mais na categoria jogador, né? Ele agora ele está naquela categoria ídolo. Então, quando você chega nessa categoria ídolo, na minha visão, tudo passa a ser diferente. Você tem que saber administrar a idolatria que você construiu. E essa discussão fica no Flamengo, não fica no Flamengo, vai para o Corinthians, vai para o Palmeiras, vai para o Cruzeiro, não está fazendo bem para ninguém. Especialmente, na minha leitura, o Gabriel. Então, acho que no frigir dos ovos, como diriam os antigos, eu acho que esse momento conturbado aí vai facilitar um entendimento entre o Gabriel e o Flamengo, entendeu? Porque não é possível... Para continuar? Para continuar, claro. Porque a discussão... Isso vai envolver uma renovação de contrato, novo contrato. Renovação de contrato. Mas porque até onde eu acompanhei, o problema todo estava no tempo de contrato e na intenção do Gabriel de falar o seguinte, olha, acabou o meu contrato, eu estou livre, o Flamengo tem que recomprar os meus direitos econômicos, porque os direitos econômicos, em dezembro, passam a pertencer a mim. Então, eu posso negociá-los para qualquer clube. E essa é uma vantagem financeira que ele obteria nessa negociação. E aí, quando fala jogador, a gente tem que sempre lembrar que por trás do jogador existe uma empresa que trabalha pela imagem do jogador, empresários, então, que se remunera, staff, né? O famoso staff, que se remunera nesse contrato. Mas fala-se um contrato de 5 anos. Isso é o que foi conversado do ano passado. Ano passado, isso. Que aí não se assinou, e aí neste ano o Flamengo ofereceu um contrato de 1 ano. Com um aumento relevante, né? pouco. Com um aumento relevante, 50%. Que seria uma compensação, porque os outros jogadores de 2019 tiveram aumentos ao longo desse tempo, ele não, segundo a reportagem aqui dos nossos colegas setoristas do GE. Mas, assim, o problema é que tudo isso da idolatria, tal, tudo isso é importante, tal, mas o Gabriel deixou de ser um jogador útil, né? Assim, ele não fornece argumentos para quem defende a continuidade dele, embora ele tenha, no último jogo, tenha entrado bem, e ele é totalmente capaz de voltar a jogar bem, mas... Faz o quê? 1 ano que ele não joga bem? Mais. E assim, qual é... Jogar bem mais. Pensando nessa temporada, a gente já está em julho, cara. E o Gabigol volta para a estaca zero de um processo. Né? Quanto tempo isso vai levar? Isso é a Justiça Suíça. A Justiça Suíça não tá pensando na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E de um processo seus prazos, seus procedimentos. Um caso que, lembremos, foi causado inteiramente pelo comportamento dele, né? Assim, vai ficando pesada a conta, né? Vai ficando difícil. Não sei se o Flamengo pode mais contar com o Gabigol esse ano. Esse ano o Gabigol é jogador do Flamengo. Né? Ele não tem mais como... Se bem que não, agora ele até não fez teria. ainda o 7º jogo. Ele não fez, até mas quem teria. Mas quem vai contratar um jogador nessa situação? É isso. É isso. Jogador caro, né? Que pode usar, né? O Gabigol não está fazendo sentido para esse ano, né? Agora, ele ainda é um clubes. Para o Flamengo talvez ainda dê, mas esse... Não, a gente sabe que o Flamengo, o Palmeiras quer muito. E topa, de fato, fez uma proposta oficial para ele, topa esperá-lo até o ano que vem. Agora... Desde que ele tome a decisão logo se vai ou se não vai. Claro. Entendeu? O Palmeiras espera o ano que vem, mas os Palmeiras... Claro, a decisão tem que ser tomada. Gabriel, mas aí essa negociação com o Palmeiras, segundo algumas pessoas com quem eu conversei, ela sempre... O Palmeiras entregou. Aí o Gabriel vai... Os representantes do Gabriel, né? Não, mas aqui tem que mexer aqui, não sei o quê. Aí leva normal, mais alguma semana. Aí os caras acham que começa a ganhar tempo, entendeu? Lembrando que só pode escrever jogador até setembro, até o início de setembro, acho que é 18 de setembro, mais ou menos. 18 de setembro, a gente não tem a convicção de que a situação do Gabigol vai estar resolvida. Pois é, mas ele pode, independentemente disso, acho que a legislação não impede ele, se ele quisesse, olha, eu quero assinar um compromisso com outro clube qualquer, para no ano que vem jogar. No ano que vem, Agora, Marcelo... O que eu estou dizendo é que assim, essa temporada parece ter ido para o espaço para o Gabigol. Mas aí eu conversei com pessoas do Flamengo ontem, um executivo do Flamengo falou, é impressionante como o Gabriel segue no imaginário do torcedor do Flamengo, especialmente das crianças. É só ver o Gabigol entrar em campo. Os produtos continuam sendo vendidos. E a reação que você tem quando ele entra em campo. Quando ele entra em campo tem um burburinho. Ele construiu isso, é mérito.
Então, galera, vamos aqui agora para o mercado da bola do Flamengo, hein? Segundo o site aqui, galera, o Flamengo está disposto, né, a vender um jogador e receber uma proposta, que é justamente aí o Matheus Gonçalves. E o Tite, ele foi comunicado. E como a gente sabe, né, o Flamengo só entra em campo agora no sábado, onde vai enfrentar o Criciúma dentro de casa, né? Só que no caso vai ser no Mané Garrincha, em Brasília, porque o Maracanã está interditado por enquanto, né, para poder fazer algumas reformas no estádio, né, no gramado. E aí, galera, a gente sabe que na Copa América o Flamengo teve dificuldades, né, na questão do meio campo, porque teve alguns jogadores convocados. E aí o Tite teve que improvisar muito ali, né? Léo Ortiz e tal, que é zagueiro, atuou como volante muitas vezes. E foi muito bem, para quem assistiu viu que o Léo Ortiz ele conseguiu jogar de uma maneira excelente. Dá pro Tite mais à frente, né, se precisar, usar ele mais vezes nessa posição. E aí, né, a gente viu também que o Matheus Gonçalves teve algumas oportunidades, poucas, mas teve. Mas ele só teve porque não tinha o De La Cruz, não tinha o Arrascaeta, né, e alguns outros jogadores também. Com a volta desses jogadores, ele perde muito espaço, né? Por isso que o staff dele, né, justamente o seu empresário, já está buscando times. O Bragantino mandou uma proposta, o Flamengo não aceitou. E agora, segundo o site aqui, apurou que tem um clube interessado e sinalizou uma proposta de 12 milhões de euros pelo Matheus Gonçalves, um clube da Europa. Não é mencionado aqui qual clube é esse, pode ser de qualquer lugar da Europa, né? Mas sinalizou com 12 milhões de euros, ou seja, 71 milhões de reais. O Flamengo deve querer aumentar um pouco mais esse valor, aí, algo em torno de 15 milhões, 16, até 20 pode ser também, né? Mas inicialmente o clube se mostrou disposto a pagar 12 milhões pelo jogador de 18 anos de idade. Não fala porcentagem, né? Deve ser aqui em 50%, 60% ou 70%. E aí o Flamengo geralmente fica com tanto, né? Com uma porcentagem ali de 20%, 30%, dependendo de qual for o valor que o clube ofereceu. E aí, o site está até confirmando aqui o que eu falei. O clube entende que Matheus Gonçalves terá poucas oportunidades até o fim do ano e vai acabar se desvalorizando. Ou seja, o Flamengo precisa vender agora. Porque se o Flamengo demorar mais um pouco, o jogador vai acabar se desvalorizando. É algo comum, né? Porque se o jogador não está em evidência, se ele não está jogando, ele acaba sendo desvalorizado. E é o que vai acontecer com o Matheus Gonçalves se ele continuar no Flamengo sem atuar. Então o Flamengo precisa agora, no caso, negociar o jogador, né? Tem essa proposta. Nos próximos dias deve ter mais notícias referentes ao time que se interessou por ele e a gente vai saber um pouco mais sobre isso, né? E com certeza, né, como qualquer jovem, é o interesse dele, né, do Matheus Gonçalves sair para a Europa, né, para poder evoluir mais, para poder crescer como jogador, ter mais oportunidades. A gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil um clube grande dar oportunidades para jogadores jovens, muito difícil, né? Clubes como o Flamengo, entre outros, né? Só se realmente não tiver jeito. Como é o caso ali do Palmeiras, o Estevão, que jogou muita bola, né? Na frente o Palmeiras tem muita dificuldade com o ataque, aí ele acabou pegando a vaga. Mas no Flamengo é muito difícil porque o time em si trabalha mais com jogadores formados, né? Não dá tanto tempo assim para jogadores jovens se formarem. Então é melhor para o jogador ele sair e ir para a Europa, porque lá ele com certeza, né, evolui mais e ganha mais oportunidades em vários times. Aí ele consegue o seu espaço e até mesmo ir para clubes maiores. Então é um desejo também do Matheus Gonçalves, né? Hoje com 18 anos, e aí ele é muito acima da média, a gente sabe disso, é um canhotinho muito habilidoso, né? Sempre que ele entra, ele causa ali um salseiro retado no jogo, ele consegue jogar muita bola com o time do Flamengo. E aí essa é a informação, 12 milhões de euros pelo Matheus Gonçalves. E aí o Flamengo vai estudar, né? Tá estudando já essa proposta, deve querer um pouco aumentar aí, mas se caso não conseguir, o Flamengo deve fechar essa proposta, com certeza, né? Porque se não vender agora por 12 milhões, depois que não vai conseguir mesmo, né? Depois vai ter que vender por 5 milhões, algo em torno disso. Então é uma proposta boa, viu? Proposta boa, mesmo sendo um jogador com muito potencial de valorização, mas hoje ele não vai conseguir, né, receber mais do que isso, porque é um jogador que não atua. Mas é isso aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo deve vender o Matheus Gonçalves, sim ou não? E esse valor tá bom? Aí você pode comentar aí, deixar a sua opinião, se você concorda, se não. Se você acredita que o Flamengo deveria dar mais oportunidades para ele, para que ele possa se valorizar ainda mais e depois vender, né, por valores ali aproximadamente de 30, 40 milhões, 45, como foi o caso do Vini, o próprio Endrick também. Comenta aí se vocês acreditam nisso.
No mais, esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês. Tamo junto e até o próximo.